Se lavar do carro, velho. Se eu fosse lavar do carro, eu não tava tendo o privilégio de fazer isso. Não é não? É verdade. Mas é gostoso de fazer, até terapeuta. É terapia. O candidato tem que colocar a mão na massa, Carla? Por isso que foi, né? Senão não tem graça. Isso aqui é o que eu mais gosto de fazer. Colocar a mão na massa. Porque se você for ficar só em evento e tal, até uma coisa que eu não vou mais fazer, evento com muita gente, a gente tem que furar a bolha. Quando a gente faz evento, a gente não tá furando a bolha, a gente tá falando para convicto. E essa coisa de colocar perforate é bom porque é um outdoor ambulante, né? Se as pesquisas fossem verdadeiras e dissessem que a gente ganhou, ainda assim tem que continuar trabalhando. É. Conheço muita gente que ficou nesse de já ganhou e Morreu na praia. morreu na praia. Perde mesmo. Até porque dinheiro não aceita desaforo, Deus não aceita desaforo. A gente tem que ter cuidado. Tô terminando, viu, gente? Tranquilo? É que eu esqueci minha bolsinha de maquiagem em Barretos. Aí alguém pegou. Na verdade, eu tinha esquecido, achei que tinha esquecido, mas alguém pegou e trouxe. Normalmente eu chego maquiada nos lugares, já maquio no carro. Pessoal, nós estamos aqui dentro de um ônibus que a campanha da deputada federal Carla Zambelli tem. A família dela participa daqui da viagem, o pai dela tá junto. Aqui, ó, o Bruno Zambelli, o irmão também, candidato a deputado estadual também, tá rodando o estado todo. Boa tarde a todos aí, sim, o estado inteiro. Tá em campanha também. A deputada que ela estava no final de semana em Barretos, acompanhando lá o presidente Jair Bolsonaro na comitiva, junto com os aliados políticos do Bolsonaro. Tarcísio também esteve lá. Tarcísio também. Tarcísio deu uma entrevista pra gente aqui no Diário do Rodrigo Lima, exclusiva no aeroporto, bom, viu? Parabéns. Ele tá andando bastante aí no estado, inclusive em redutos tucanos aqui, como lá em Votuporanga, viu, deputado? Ele tá indo a tudo. Onde tem ali o presidente da Assembleia, o Carlão Pignatari, enfim. A senhora teve em Jales, ali próximo também, final de semana, né? Estive em Jales, eu fui e voltei, né? Durante o dia. Eu fiquei em Jales, depois voltei à noite para Barretos. Então foi bem bom, foi bem proveitoso, sabe? O final de semana deu para aproveitar bastante, fazer muita coisa, graças a Deus. Pronto. Deputada, obrigado por atender o Diário do Rodrigo Lima. Queria saber com a senhora qual o momento da campanha. A gente teve ontem um primeiro debate presidencial. Qual o sentimento nas ruas? O que a senhora está sentindo aí do eleitorado de uma forma geral? Olha, a gente tem momentos que a gente está na bolha, né? Em eventos, etc. A gente acaba ficando numa bolha. Mas a gente está também fazendo, por exemplo, feiras livres, calçadão de comércio e tal. Então a gente está conversando com todo mundo, fora da bolha também. Eu tô querendo achar os 40% de eleitores do Lula, porque eu só tenho achado 10%. De cada 100 materiais que a gente entrega, 10 pessoas falam, não, eu sou petista e tal. Alguns são grosseiros, falam que vai bater na equipe e tal. E alguns pouquíssimos, menos de 5 desses 100, falam que são ou Simone Tebet ou Ciro Gomes. Então eu não tô conseguindo achar esses eleitores que não são Bolsonaro. Mas a senhora acha que esses outros, digamos assim, os outros candidatos seriam a terceira via, vai conseguir furar a polarização ou não? Nós vamos até nessa toada até o final da campanha. Até o final da campanha. Tanto Simone Tebet, quanto Soraya, quanto o Ciro. O Ciro talvez um pouco mais, né? Mas a Simone e a Soraya juntos não passam de 5%, eu acho. 10% no máximo. O que representaria uma eventual vitória do presidente Lula na eleição desse ano? Acabar o Brasil. Se o Lula ganhar, eles não vão ter o mesmo pudor que eles tiveram nos 13 anos que eles ficaram. Eles vão... 13 não, 15, né? Eles não vão ter pudor para poder implementar o comunismo já no primeiro ano. O Lula já fala em desarmamento, já fala em regular as mídias sociais e a imprensa, ele já fala em acabar com o aborto, em acabar com a proibição do aborto, desculpa. Já fala em liberar drogas, já fala em soltar bandido.
Já fala em quarentena fiscal, que no governo dele não vai ter teto de gastos. Então, assim, é mais irresponsável ainda do que os companheiros dele da América Latina. Mais irresponsável que Colômbia. Mas acho que a Colômbia está começando agora, né? Mas a Argentina que a gente vê, enquanto a gente está aqui com 7% de inflação ao ano, eles estão com 7,5% ao mês. Então, comparar o Brasil com esses outros países já dá pra gente a pequena amostra do que vai ser se o Lula entrar. E quais são os grandes desafios do presidente Jair Bolsonaro na reeleição, com a reeleição, tendo em vista que também há alguns problemas a serem corrigidos também, né? Paulo Guedes, por exemplo, quer acabar com o IPI. O que a senhora vê de ponto negativo do governo atual que deve ser corrigido para o eventual próximo mandato? O grande problema que a gente tem enfrentado é essa guerra com o STF, né? Então a gente entra com um decreto para reduzir IPI e o STF vai contra. O STF dá liminar para estados não pagarem as suas dívidas com o governo federal. O STF interfere na decisão sobre outras coisas, né, indicações, etc. O STF está querendo censurar as pessoas, né, tem cortado pessoas da internet, tirado o poder delas, bloqueado contas de empresários milionários. Então a gente percebe que eles estão dispostos a fazer tudo, né, para implementar a vontade deles. Se você quiser, eu tenho uma coisinha desse daqui. Não, tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Carla, o que você achou do desempenho ontem do Jair Bolsonaro no debate? Você conseguiu assistir ao debate com essa agenda atribulada? O que você Consegui. Eu parei tudo para assistir às 21 horas. Depois até consegui fazer uma live depois do debate. Eu achei que o debate foi bom. É claro que eu esperava que Simone Tebet, a Soraya e o Ciro fossem bater em ambos os candidatos, né? Eu digo ambos os candidatos que têm chance. Eu não imaginava que fosse uma coisa chapa branca só para bater no Bolsonaro. Então você viu ali a Soraya, a Simone e o Ciro o tempo inteiro duelando com o presidente Bolsonaro e deixando de lado os grandes problemas do ex-presidiário. Quando se falava de corrupção, você vê a Simone Tebet comparar a corrupção do governo Lula, que foi a maior corrupção da história do Brasil e do mundo. O Petrolão foi a maior corrupção do mundo que já se soube. Ela comparar isso a possível, talvez, quem sabe, se tivesse corrupção da Covaxin, que não foi feito nenhum contrato, não foi pago R$1, não foi entregue nenhuma vacina. Houve uma denúncia de que, teoricamente, haveria pessoas que queriam praticar esquema de corrupção. Oi? Cadê a corrupção? Onde está a corrupção? Fala R$1 que foi desviado. Fala R$1 que foi desviado, por exemplo, que foi encontrado de algum roubo, de algum desvio, de algum benefício de fato, que foram dados do Ministério da Educação aos pastores. Falou-se disso como se tivesse tido corrupção. Então, assim, não houve nada de fato. Eles querem acusar e comparar. Não existe comparação. Então, quando você vê aquilo ali, você percebe que, primeiro, o Ciro Gomes, o Lula deixou isso bem claro, inclusive, né? Nós estamos conversando com o PDT para ele fazer parte do governo. Quando ele solta isso daí, e você tem a história de que Ciro Gomes fez parte do governo Bolsonaro, e de que o MDB não só fez parte do governo, desculpa, o PDT não fez parte do governo Lula, e que eles conversaram ali, o Lula deixou bem aberto, dizendo que ele já fez parte e está pedindo para fazer parte. Então você já tem uma coligação ali do PDT com o Lula. Depois, você tem a informação de que o MDB sempre esteve com o Lula e com o PT em todos os governos. Então a gente sabe que... Por que ele não bateu, a Simone Tebet não bateu no Lula? Porque eles já estão mirando uma possível vitória do Lula para governar junto. Por isso que eles não estão batendo no Lula, só bate no Bolsonaro. E a Soraya queria despreparo, né? Falar que era para reduzir os impostos do arroz e feijão e não sabe ela, né, candidata a presidente, não sabe que os impostos já são zerados. Mas, Carla, é natural que o governo é vidraça, né? Isso daí tem. Não é uma justificativa preparando aí você com uma bolsonarista que ficou com o presidente durante todo esse período, de não ir em outros debates. Não é esse discurso, o presidente vai participar dos outros debates. Vai, até porque foi bom para ele o debate.
O debate demonstrou que estão todos contra ele, e eu acho que isso dá uma visão pro eleitor de que, caramba, esse cara tá falando a verdade. Quando ele falou todos os dados do governo, né, quando as pessoas têm... Eu acho que faltou só ele falar talvez um pouco mais de dados do governo, do crescimento econômico, do crescimento de emprego, que a gente hoje já é a 10ª economia do mundo, retomamos isso, né, porque o governo do PT tinha deixado. Eu acho que tinha que ter mais o antes e depois, como é que eu peguei o governo, como é que eu deixei. O Lula tinha esses números de cabeça, que eu nem sei se são verdadeiros ou não. O Ciro Gomes, então, começa a inventar umas coisas, assim, 33 milhões de crianças que não fazem refeição. Aí você pega os índices do IPEA, é de 4%, então não bate, né? Agora o Bolsonaro talvez tivesse que trazer um pouco mais de dado, falar um pouco mais com o povão mesmo. Em relação ao Tarcísio aqui em São Paulo, qual a sua percepção? Há uma ideia de que o Haddad estaria no segundo turno, segundo o próprio Tarcísio me contou na sexta-feira, e ele chegar ao segundo turno e ser eleito. Ele ou o Rodrigo Garcia, que é aqui de Rio Preto, quem chegar ao segundo turno vai ser eleito governador em cima do Haddad. Como é que vocês estão fazendo essa leitura? Porque o Haddad, ele faz parte desse grupo que acabou com o Brasil. Então, quem vota no Haddad é esse pessoal que vota também no Lula. É esse o público. E esse público deles tem um teto. Existe teto para petista, né? Os petistas não têm mais do que 25%, 30% de voto. Então o Haddad não, ele pode passar por segundo turno, mas ele não se elege. O Tarcísio hoje já está em segundo lugar. Nas minhas pesquisas, o Tarcísio está já em primeiro, mas essas pesquisas dizem que ele está em segundo. Então, de qualquer forma, se ele for para o segundo turno, quem vota no Rodrigo Garcia não vota no Haddad. Acaba votando no Tarcísio também. E vice-versa, também vale para o Tarcísio, para o Rodrigo também. Também vale. Quem vota no Tarcísio não vota no Haddad de jeito nenhum. Como encontrar um meio termo aí para não evitar ataque mútuo também, Tarcísio e Rodrigo, para fazer uma aliança no segundo turno para vencer o PT? Ou não vai ter nada disso? Eu não estou olhando para isso, sabe por quê? Porque o eleitor que votar no Rodrigo Garcia no primeiro turno não vai ser o Rodrigo Garcia dizendo que apoia o Tarcísio que ele vai votar no Tarcísio. É natural. É natural. Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar o que o PSDB fez no estado de São Paulo nos últimos 30 anos. Se a gente conseguir mostrar isso, a gente já converte voto no primeiro turno. Então, eu não estou tendo eu vou deixar de bater no Rodrigo Doria porque ele talvez seja nosso aliado no segundo turno. Eu acho que é do jogo. É do jogo. Então, detalhe, essa coisa de pegar, fazer aliança para o segundo turno, não vejo necessidade disso, até porque depois você fica com aquela... Porque normalmente o que acontece? O cara dá apoio no segundo turno para pegar algum tipo de ministério, algum tipo de secretaria, né, no caso de governo estadual. E isso daí o Tarcísio não vai negociar. Então não é o tipo de negociação que a gente faça, né? Pode até fazer, no sentido de, aceito seu apoio e tal, mas sem nada em troca, né? E no caso, trazendo de volta o assunto aqui, campanha, você está fazendo essas campanhas no interior, foi para Barretos, amanhã é Catanduva, tem um ônibus inteiro plotado. Como que você está vendo essa campanha no interior e como você está esperando essa eleição? Olha, eu botei na minha cabeça que eu estou fazendo campanha não só para mim, estou fazendo campanha para os outros 3 candidatos, né? Então, o Marcos Pontes para Senado, o Tarcísio para governo e o presidente Bolsonaro. Todos meus materiais estão com todos eles, todos os meus adesivos, todos os meus cartõezinhos e tal. Então a ideia minha é rodar o interior para poder atingir o máximo de pessoas possíveis. E como eu tenho muito voluntário apoiador, então eu estou tentando usar essa rede de voluntários apoiadores para deixar material, para a gente despejar material no interior inteiro. Então eu não estou trabalhando só para me eleger, estou trabalhando para eleger os 3 e mais 9 deputados estaduais. Na eleição passada a gente teve boas votações de candidatos bolsonaristas aqui em São José do Rio Preto, tanto a estadual Janaína Pascoal, depois a Joyce você teve, inclusive você deve manter, você espera esse apoio maior, sobretudo agora que houve esse rompimento da Joyce com os Bolsonaro? E houve essa traição, e como você avalia essa traição? Houve traição. Houve traição porque isso vai ficar muito evidente agora na votação dela. Ela vai sair de um patamar de 1 milhão para um patamar de 100 mil votos no máximo. Então vai ficar evidente essa traição. Eu acho que até a Janaína vai perder muito voto em relação ao que ela poderia ter se ela não tivesse sido
displicente com o discurso dela, né? Então houve essa traição e o brasileiro não aceita traidor. Não aceita. Você pode ver o que aconteceu com o Moro. Se o Moro não tivesse traído o Bolsonaro, talvez ele tivesse chance para presidente da República. As pessoas sempre iam ficar na dúvida, mas no momento que um político trai aquela pessoa que o colocou no lugar onde ele está, você pode ter certeza que essa pessoa não tem chance nenhuma. Você pega a Soraya, por exemplo, que é candidata a presidente. Ela falou ontem, não gastei nenhum real de dinheiro público e fiz minha campanha de senadora com 80 mil. Alguém acha que foi ela que ganhou a campanha de senadora? Ela ganhou porque ela era 17, porque ela era do Bolsonaro na época, ela era do time, né? Então teve um monte de gente que se elegeu nas costas do presidente e agora está dando as costas. Eu tinha já 7 anos de movimento nas ruas, então a minha campanha ela foi feita nessa toada de movimento nas ruas. Hoje não, hoje se eu crescer, eu tive 76 mil votos, então eu crescendo provavelmente vai ser pela lealdade que eu tenho ao presidente, pelo trabalho que eu fiz junto ao presidente, né, e o trabalho no Estado, de rodar o Estado. E esse trabalho para você, como é que está sendo, esse feedback, esse retorno que você tem do pessoal nas ruas? Olha, eu estou impressionada com o carinho assim, das pessoas. Realmente é impressionante como... até fico pensando, será que eu mereço tudo isso, né? Tem hora que você fala assim, caramba. Mas as pessoas têm um carinho enorme comigo, justamente pelo fato de eu ter me mantido fiel. Todo mundo chega pra mim e fala assim, Carla, olha, você é sensacional porque você não deixou de lado o nosso presidente. Você não colocou seus interesses pessoais acima dos interesses públicos. O fato de você usar o poder para servir e não para ser servido do poder faz toda a diferença para o eleitor. O eleitor realmente fica agradecido e trabalhando. Pô, as pessoas estão trabalhando de graça. Enquanto o PT tem que pagar uma fortuna para poder ter voluntário, ter voto, ter gente nos eventos, né? Só consegue levar gente para eventos se colocar ônibus à disposição, pagar R$30, etc., dar lanche. A gente não, as pessoas vêm até o nosso encontro pagando do bolso delas, gasta gasolina, e aí depois fala, não, eu posso deixar que eu vou entregar seu material, me dá um bolinho aqui. Todo mundo que veio hoje adesivar, cara, me dá um bolinho. Me dá mais um adesivo para levar para fulano de tal. Você tá dobrando com quem, deputado? Bolinho nessa hora não é bolo de comida, não. Santinho. É um montinho de cartão. É um montinho de santinho. Bolinho, daqui a pouco pensar que é um bolinho. Santinho. Só tá dobrando com quem? Na região de Rio Preto? Na região de Rio Preto, como aqui em Rio Preto, meu irmão morou há alguns anos, então, por exemplo, hoje eu tô fazendo a região com meu irmão e amanhã eu tô fazendo com o Campete, que é daqui. Então, em cada local que eu tô indo, eu tenho uma dobrada. E aí tem dobradas também temáticas. Então, por exemplo, a dobrada com a Raquel Galinatti, dentro da Polícia Civil, na área de segurança pública, ali do entorno de São Paulo. Estou dobrando com Danilo Balas, que é agente da Polícia Federal e tem feito um trabalho de fiscalização do poder público muito interessante, então mais voltado para essa linha. Estou dobrando com a Valéria Bolsonaro, que é da região de Campinas, mas também é professora, então para o público mais de educação é a Valéria. Nicho diferente. E assim vai. Tá certo. Temos segundo turno, nas 2 eleições. Eu espero que não. Eu acho que a gente ganha no primeiro turno. Em qual? No governo do Estado? No Estado e com o presidente. Estou trabalhando para isso. É que assim, hoje a gente não ganha no primeiro turno, mas eu acho que a gente está trabalhando de uma forma que vai acontecer uma vitória no primeiro turno. Tá certo. Legal. Deputada, agradeço muito a senhora. Eu que agradeço a vocês. Agradeço também.